Olá, eu sou Eduardo Mangione e bem-vindos ao Oxigenando Ideias para a Saúde. Estamos de volta com a segunda parte dessa ótima conversa com o Dr. Alexandre Olímpio, que é especialista em saúde e diretor-geral da Atenze. Dr. Alexandre, muito bom recebê-lo aqui novamente. Bom, Edu, muito obrigado pela oportunidade de estar novamente aqui contigo para a gente poder bater um papo muito legal. Essa segunda parte, doutor Alexandre, eu queria falar um pouquinho mais sobre carreira na saúde. A gente tem uma vasta porcentagem dos nossos ouvintes que hoje estão entrando no mercado de saúde, estão ingressando nesse mercado, tem bastante dúvida, tem bastante curiosidade, e a gente gosta muito de pegar pessoas muito protagonistas como você e entender um pouquinho do que deu certo, o que não deu certo, né? E algumas dicas de carreira. Então, eu queria que você começasse um pouquinho falando da sua trajetória, né? Você é médico cardiologista de formação e trabalhou durante um tempo, né, como médico. Hoje dirige a Atenze, que é uma empresa de capacitação, mas começou na assistência, não é isso? Exatamente, Edu. Então, eu me formei em 1999. Então, eu já tenho aí 26 anos de formado como médico e a minha formação ela foi na área de cardiologia e terapia intensiva. E por causa disso, eu vivenciei muito hospital. Então, eu fui funcionário público de carreira, trabalhei bastante na saúde suplementar e já muito envolvido na parte de terapia intensiva, que era onde eu basicamente ficava no meu ambiente ali como médico assistencialista. Eu comecei a fazer gestão de unidade de terapia intensiva e já muito envolvido com a gestão, eu fui trabalhar em operadores de plano de saúde. Então, trabalhei em duas grandes operadoras de plano de saúde como auditor de contas hospitalares. Eu ia nos hospitais e fazia auditoria das contas e também na parte de regulação, onde eu ficava dentro de uma operadora de plano de saúde autorizando solicitação de exames, tratamentos e medicamentos e por aí vai. Bom, chegou ali um momento, em 2009, que eu já estava muito envolvido nessa parte mais administrativa, que eu entendi que, como médico, eu tinha que me capacitar, porque eu fui formado como médico, né, para tratar pacientes. Aliás, essa é uma grande oportunidade para os médicos, né? Com certeza, né? Mas o médico, na sua formação, é formado para ser médico. Claro. E ali, naquele momento, eu falei, eu tenho que buscar outras ferramentas que eu não tenho. E aí eu fui fazer um MBA de gestão em saúde. Esse MBA eu aprendi marketing, contabilidade, finanças, economia da saúde. Tudo que médico não sabe, eu fui aprender ali. E aquilo expandiu tanto a minha cabeça que em 2010 eu pedi demissão de 4 empregos que eu tinha e fui para a indústria farmacêutica. Olha que interessante. Então eu fui para a indústria farmacêutica porque na época eu projetei minha carreira. Eu falei, vem cá, o que eu vou estar fazendo daqui a 10, 20, 30 anos? E em 2010 eu trabalhava, só para você ter ideia, eu fazia 48 horas de plantão, fora os outros lugares que eu trabalhava. Eu dava plantão domingo de dia. E eu falei, vem cá, daqui a 10, 20, 30 anos eu não vou aguentar mais estar dando plantão. E aí, naquele momento, a indústria farmacêutica surgiu como uma oportunidade. Quando eu fui para a indústria farmacêutica foi muito interessante, porque eu tive uma perda salarial expressiva, perdi praticamente 40% do que eu tinha de faturamento como médico. Que coragem, hein? Foi, né? Mas ali eu fui para um lugar que eu entendi que eu ia me desenvolver, que eu ia aprender muita coisa nova. E foi literalmente isso que aconteceu. Eu comecei como gerente médico, numa linha que a gente chamava de hospitalar na época, mas era uma hospitalar que tinha doenças raras, tinha oncologia, tinha imunologia. Só que eu estava ali como gerente médico, eu estava preocupado com o faturamento da unidade. Estava sempre perguntando como é que o pessoal está vendendo, né? Como é que a gente está alcançando as metas e tudo mais. E depois eu fiz uma migração para o marketing. Então, eu fui para o marketing na indústria farmacêutica na época, e ali também, assim, eu me desenvolvi muito como médico, porque eu tinha visão muito da área médica, mas ali eu fui começar a entender de negócios, né? Então, comecei a olhar top line, bottom line, P&L, né, forecast de vendas, né, margem, lucratividade, tudo isso. Fui entender também como é que funcionava a força de vendas, como é que era o modelo de trabalho deles. E aí, ali, para mim, foi um desenvolvimento muito grande. Então, fiquei 5 anos naquela empresa que eu comecei, depois eu fiz uma mudança eu fui para uma outra empresa, fiquei direto para o marketing, fiquei 7 anos ali na indústria farmacêutica, e quando eu saí, eu assumi a posição de diretor médico de um hospital privado de alta complexidade em Brasília, que eu fiquei mais ou menos 2 anos à frente desse hospital, e naquele momento eu comecei a repensar minha carreira, né, de falar, vem cá, hoje eu já estou assim, com um nível de conhecimento do ecossistema de saúde
numa visão muito 360, porque eu já tinha atuado em várias posições. Claro. Então, eu já tive em diferentes posições da mesa. Sim. Então, eu estava com uma visão muito grande e eu falei, eu imagino que com esse conhecimento que eu adquiri, eu consiga contribuir de outra forma para poder formar profissionais para atuar dentro desse ecossistema. Foi quando surgiu a Tense. Então, a Tense é uma empresa de treinamento, desenvolvimento e consultoria que está há 7 anos e meio no mercado. Ela foi fundada ali em 2018 com esse propósito de formar profissionais que atuam dentro da área da saúde para que possam interagir melhor dentro desse ecossistema, para que no final do dia o paciente possa se beneficiar, mas todo esse ecossistema possa se beneficiar. Então ali, Edu, quando eu olho a minha carreira ela foi muito heterogênea como médico. E totalmente diferente das carreiras normais do médico, né? Porque o médico ele tem uma carreira muito linear. Claro. Ele se forma ali e ele vai seguir aquela carreira assistencialista. Mas o médico ele tem várias oportunidades de carreira dentro da área da saúde e também dentro de outras áreas. Não somente o médico, como o farmacêutico também tem, como o biomédico também tem. Eu vejo que a grande questão é de você olhar onde é que você está, projetar o seu futuro, ver se aquilo é o que você quer fazer para o resto da sua vida ou não, e olhar outras oportunidades e mudar a carreira, que não tem nada demais mudar a carreira, né? E o importante no final do dia é você ser feliz com aquilo que você faz. Mas vamos por partes, porque a sua trajetória é muito interessante, ela é bem complexa e exigiu muita coragem, na minha visão, porque ser médico não é fácil, né? Você passa por 5, 10 anos de formação, de, né, N processo que tem que passar. E você, depois de um período já sendo médico, prática, né, você resolveu mudar para uma operadora. O que foi essa mudança para você? Foi desafiador? O que foi mais difícil? Então, Edu, isso é um ponto interessante, porque assim, toda mudança ela é um desafio, né? Porque eu nunca tive 100% preparado para todas as minhas mudanças. Claro, né? sem então, dúvida. Eu estava ali parcialmente preparado, com muita coragem, medo também tive, né? Então sempre tive medo nas minhas mudanças, mas eu sempre tive assim na minha cabeça, vou com medo mesmo. Né? Então quando eu fui para a operadora, eu já na época fazendo gestão de unidade de terapia intensiva, eu já lidava muito com o operador de plano de saúde, na parte de negociação, na parte de auditoria, eu auditando o hospital nas discussões junto com o operador de plano de saúde, mas quando eu fui lá assumir, eram processos completamente novos para mim. Então, assim, foi muita mudança e que eu fui sempre podendo, né, me desenvolver e aprender, porque uma das coisas que eu gosto muito é estar na zona de desconforto. Porque eu não gosto de ficar desconfortável. Então, o desconforto ele me acelera muito, porque eu quero sair do desconforto e aquilo me acelera bastante. Então, assim, o período que eu tive ali, eu aprendi muito mesmo, né? Então, para mim, a operadora foi um momento de muito aprendizado. E aí, pular de uma operadora para uma indústria farmacêutica em marketing, com uma formação de médico, é um baita desafio também. O que te primeiro atraiu para a área de marketing? O que realmente você gostou de fazer nessa área especificamente, versus uma posição até de diretor médico, alguma coisa nessa linha, mesmo dentro de uma indústria farmacêutica, porque marketing é totalmente outro negócio. A indústria farmacêutica para mim foi um desafio, assim, logo quando eu entrei, porque quando a gente olha até do ponto de vista de hierarquia, o médico dentro da estrutura de hospital ou da clínica, ele normalmente é a pessoa que está no topo da pirâmide da hierarquia. Claro. Então, todo mundo quer saber, né, o que o médico pensa, qual vai ser a conduta. Muitas vezes o médico ele acaba sendo ali, né, a última voz sobre, né, determinada questão. Quando você vai para uma estrutura organizacional, né, o médico, na verdade, ele tem que estar dentro de um organograma, mas ele não está mais no topo da pirâmide, ele está ali, né, embaixo da pirâmide. Claro. Então, você tem que primeiro se adaptar àquele ambiente. Então, isso aí foi muito difícil. Mas eu estava sempre fui muito visionário do ponto de vista de aprender várias coisas, de ter adaptabilidade. Né? Você já tinha essa facilidade também? Eu já tinha essa facilidade. Né? Eu sempre gostei muito da parte de marketing. Mas quando eu mudei da área médica na indústria farmacêutica, eu fui para o marketing, eu vou te falar assim, no primeiro mês quase que eu pedi demissão.
que eu falei, cara, que loucura esse negócio, né? Eu estava acostumado a ler artigo e começou a chegar umas planilhas de Excel com umas fórmulas que eu não sabia nada daquilo, PNL, né? Fórmula escondida, aba escondida. Eu falei, meu Deus. E aí, naquele momento, eu falei, eu pedi um help, né, para a RH da empresa. Eu falei, eu preciso ter um especialista de Excel para me ajudar aqui. Porque eu tinha que fazer projeção de vendas, né? Tudo aquilo ali estava sendo muito difícil. Mas eu estava na minha zona de desconforto e aquilo ali fez eu me acelerar muito, muito, muito. Então, assim, o marketing, eu posso falar que o período que eu tive lá foi o período da minha vida que eu mais aprendi. Eu nunca aprendi tanto quanto o marketing da indústria farmacêutica. Assim, para mim foi, eu posso falar que foi um mestrado, um doutorado e um pós-doc de tanta coisa que eu aprendi. Que legal. E falando agora em um pouco de informação, a gente vê entrando no mercado de trabalho milhares de médicos todos os anos agora, né? E eu queria entender um pouquinho do ponto de vista médico, de fato, de formação médica, o quanto que inteligência artificial está na agenda, está na pauta da formação médica, na sua visão? Então, Edu, o que é importante a gente olhar o cenário atual da medicina? Então, a gente tem, até 2025, 635 mil médicos com CRM ativo aqui no Brasil. E a projeção, até 2030, a gente chegar a 1 milhão de médicos CRM ativo. Então, assim, o Brasil tem médicos suficientes para atender a população. A grande questão, quando a gente olha, que é uma realidade, o médico ele não se aposenta. Então, eu tenho pais médicos, né? Meu pai, ele morreu com 78 anos trabalhando. Atuando. Atuando. Uhum. Então, você tem pouca saída e muita entrada. E a base vai crescendo muito. O que está acontecendo que eu dou aulas para médico, falando sobre sistema de saúde, acesso e tudo mais, e todos os encontros que eu tenho, eu pergunto, vem cá, quem está usando inteligência artificial? Então, nos primeiros encontros que eu tinha, você tinha ali mais ou menos 10% da plateia que usava. Nos últimos encontros, já tive ali 40%, 50% da plateia usando. Então, o que significa? A gente está tendo um crescimento de utilização de inteligência artificial pela parte dos médicos. E isso é muito interessante porque é independente da geração. Então, você tem médicos, inclusive, mais sêniores que já estão usando inteligência artificial. Você tem médicos jovens que ainda tem alguns que não estão usando. Mas a grande questão é que hoje, quem não está olhando para isso vai ficar para trás. Porque a inteligência artificial ela vai trazer vários e vários ganhos para o médico. Então, nas formações, isso já está começando a ser falado, está começando a ser trazido e vai ser, cada vez mais esse tema vai ser abordado. Porque igual quando você olha, né, se lembra quando o Uber começou aqui no Brasil? Sim. Tem coisas que são disruptivas, não dá para você querer ir contra. Né? Então, a inteligência artificial, como o Uber foi no passado, totalmente disruptivo e vai ser também na área da saúde. E eu acho que assim, né, não é só o uso do médico, o paciente também, né? Então, o que na sua visão, como que ele está transformando essa dinâmica médico-paciente? O que está acontecendo de fato? Então, Edu, isso é interessante porque na minha época, quando eu me formei em 99, ali a gente estava ainda no momento de começar a se digitalizar. Claro. E naquela época já começou naquela conversa do Dr. Google. Isso. Só que o Dr. Google ele ficou para o passado. Bem rápido, né? Ele ficou agora, assim, não tem mais o Dr. Google, né? Agora é o Dr. Inteligência Artificial, as diferentes inteligências artificiais. Então, eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que vem da inteligência artificial na perspectiva da pessoa leiga. Ela, lógico, que ela vai trazer informações, insights, mas tem que fazer curadoria daquilo ali. Uhum. Né? Da mesma forma como o Google ele poderia, às vezes, não trazer uma informação tão fidedigna, a inteligência artificial também ela pode não trazer uma informação tão fidedigna. Ela ajuda, ela dá orientação, mas eu mesmo, eu uso bastante inteligência artificial. E eu já peguei erros relacionados à área da saúde. Então, a gente tem que ainda... A gente entende que essas inteligências estão evoluindo muito, estão, né, ainda muito sendo testada. A qualidade muito boa, mas eu vejo que assim, não dá para assumir aquilo como uma realidade absoluta. Eu vejo que traz ganho na perspectiva do paciente, na perspectiva do médico mais ainda, mas
gente tem que tomar um certo cuidado, né, de como que a gente utiliza essa tecnologia da melhor forma. Concordo plenamente. Eu acho que o mundo teve bons exemplos e más exemplos com a inteligência artificial até agora. Antes da gente fechar, eu queria voltar para o ponto da sua carreira, da sua formação, né? A gente falou um pouco da sua formação médica, atuando como médico, depois indo para a indústria privada, em operadoras, depois a indústria farma, e aí veio a decisão de empreender, que é uma decisão bem corajosa, bem difícil, imagino eu. Muita gente também, muito ouvinte do podcast, tem curiosidade, quer saber sobre startup, sobre começar um negócio, e não é fácil, é claro, né? Você fez isso depois de 20 e poucos anos de carreira, né? E mesmo assim não é algo que você constrói do dia para a noite. Mas eu queria que você falasse um pouquinho e até desse uma dica para quem está pensando em empreender, de fato, nessa área de saúde. Bom, Edu, esse é um ponto super importante, porque às vezes a pessoa olha, mas empreender é bom, eu vou ter meu próprio negócio, e assim, empreender é muito difícil. Né? Primeiro você tem que ter um nível de sangue frio muito grande, porque você perde totalmente a previsibilidade. Então, quando você trabalha debaixo de uma estrutura, você é CLT, ou você tem até trabalho como PJ para uma empresa, você tem a previsibilidade, né? Dia 15, dia 30 vai entrar o dinheiro, Claro. ou dia tanto vai entrar o dinheiro. Quando você vai para o empreendedorismo, você não tem previsibilidade. Então, às vezes, você pode ter um mês muito bom, outro mês que vai ser ruim, então você tem que ter, digamos, bastante sangue frio com relação a isso. Mas o meu caso, o que aconteceu? Eu, quando tomei a decisão de empreender, ele foi com um propósito. Porque, na época, eu trabalhava como diretor no hospital, tinha um salário muito bom, tinha uma equipe grande ali que estava sob a minha gestão, então eu estava bem. Mas o que eu percebi naquela época, eu falei, eu posso contribuir de outra forma. E aí foi, né, de compartilhar toda a experiência que eu vivi no passado dentro desse projeto que se chama Tense. Então ali, em nenhum momento eu fui, vou para ganhar dinheiro. Né? Eu fui com esse propósito, que é o propósito que existe até hoje. Né, que é ajudar a empresa, ajudar pessoas a que possam contribuir de uma melhor forma e evoluir como carreira e como empresa. Então, quando eu criei a Tense, foi com esse propósito. Agora, se eu for dar uma dica, se você for empreender, primeira coisa que você tem que fazer é um planejamento financeiro. Porque o empreendimento ele não vira da noite para o dia. Então, hoje muitas vezes a pessoa olha a Tense, mas lá no começo a minha vida foi difícil. Claro. A gente teve muita coisa que não virou, que não deu certo. Tive até que pivotar o modelo da Tense, mudar de uma hora para outra. E durante aquele período, assim, vários meses, durante um ano ali que eu fiquei, só vendo a minha conta ficando negativa. Né? Você não via ali nada de entrada, só saída, mas eu estava tranquilo que eu tinha feito um planejamento. Eu falei, durante um ano... Um período de investimento, praticamente. Foi exatamente, né? Mas eu fiz um planejamento. Eu consigo manter durante um ano o meu padrão de vida sem mudar nada. Vou continuar mantendo, não vai entrar nada, mas eu consigo manter. Então, isso aí eu gosto de chamar que é a capacidade de apneia. Quanto tempo você consegue ficar debaixo d'água sem respirar e tranquilo? Então, se você tiver uma boa capacidade de apneia, você está mais predisposto a empreender e passar por essas turbulências, pelos desertos que acontecem no empreendedorismo. Tem muito deserto ali que você vai ter que passar. Mas se você conseguir passar por esse deserto bem, né, sem desespero, sem querer puxar ar, sair, né, para respirar, as coisas podem ser que lá na frente deem certo. Mas o que eu acho interessante no seu caso que você comentou, né? Então, primeiro, ter um propósito claro ajuda muito, né? Não é só sobre dinheiro, é um propósito claro e às vezes esse propósito pode vir de uma necessidade de mercado, às vezes de uma autoridade criada. No seu caso, como você passou por vários modelos de negócio dentro de um ecossistema, você sai com uma visão muito diferenciada. Então, passar essa visão com o propósito que você teve, eu acho espetacular e dá para capitalizar. Então, acho que é bastante importante prestar atenção no modelo de negócio, né? Se é um produto ou é um serviço, né? Se ele vai atender uma necessidade ou se é, de fato, uma oportunidade de passar adiante um conhecimento especializado como o seu. Então, parabéns. Última pergunta, bem interessante essa. Se você pudesse voltar e se encontrar com 19, 20 anos de idade, o que você diria ao Alexandre dessa época hoje?
Edu, essa pergunta é interessante porque agora, recentemente, fiz aniversário e completei 51 anos. Parabéns. E aí eu estava olhando exatamente isso. Eu falei, vem cá, o que eu falaria para o Alexandre de 18 anos? E eu fiquei pensando assim, que muitas coisas que eu falaria são coisas que eu já fiz. Então eu ia falar, tenha coragem, né, tenha mobilidade. Então eu, por exemplo, eu já morei em tantas cidades, então tive muita mobilidade. Mas se eu tivesse que olhar assim, e de uma forma muito crítica para mim, eu falaria, tenha mais resiliência. Então, a resiliência é você, muitas vezes, aguentar aquele período ali, porque, né, como tudo na vida, você tem, às vezes, momentos bons, momentos ruins, né? Eu sou surfista, né? Então, como surfista, eu sei que vai ter mares bons, mares ruins, né? Ondas pequenas, ondas grandes, e a vida é exatamente isso. Então, se eu fosse olhar, né, para o passado e falar, né, para o Alexandre lá de 18 anos, tenha mais resiliência na sua vida. Então, eu acho que isso aí seria, né, uma sugestão ali que eu traria para ele. Conversei com o Dr. Alexandre Olímpio, cardiologista médico e diretor-geral da Tense. Dr. Alexandre, muito obrigado, foi espetacular. Muito inspirador mesmo, e parabéns aí pela carreira. Muito obrigado, Edu, por essa conversa. Agradeço a sua companhia e até o próximo episódio do Oxigenando Ideias para a Saúde.